masculino, né, e nos significados que se produzem em torno dessas transmasculinidades por parte de sujeitos que, a partir de saberes médicos, das categorias médicas, psiquiátricas, são em geral categorizados como homens transexuais, né. Essa temática ela cruza, ao meu ver, duas áreas bastante importantes aos estudos antropológicos atuais. A primeira dessas áreas diz respeito ao que eu estou chamando aqui de tecnologias de transformações corporais e os seus significados, né, em distintos contextos e por parte de sujeitos distintos, que é um assunto que eu estudei mais diretamente lá atrás, no meu mestrado, quando me propus a fazer uma investigação sobre a body modification ou a body modificação na cidade de São Paulo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? A segunda temática que eu acho que esse meu interesse de pesquisa traz, que a gente pode conversar a respeito, diz respeito aos estudos de gênero, né? E mais diretamente às masculinidades, que aí é uma área que eu estudei mais diretamente quando eu fiz meu doutorado, que foi quando eu investiguei clubes de sexo exclusivos para homens, também na cidade de São Paulo, né? Então as duas etnografias foram realizadas em São Paulo. No mestrado eu estudei, digamos, uma rede, né, de profissionais e adeptos e adeptas de práticas que se inserem, de certa forma, no campo das tatuagens e dos piercings, mas que são consideradas pelos seus praticantes como mais extremas, né, como uma categoria étnica, né? Então, escarificações, né, marcas feitas com cortes, implantes, né, chifres e protuberâncias, etc., alargadores, né? E também os rituais de suspensão, body suspension, que geralmente acontecem nas convenções de tatuagem, né? Essa foi a temática que eu estudei lá no mestrado. E no doutorado, o que eu me propus a fazer foi uma etnografia, uma pesquisa etnográfica em clubes de sexo, que são locais que surgiram no final dos anos 90 em São Paulo, muito inspirados nos clubes estadunidenses dos anos 60 e 70, né? Inspirados então no que se convenciona chamar de uma estética leather, né? Que são os homens gays hiperviris e masculinizados. Então é um pouco uma tentativa de certa forma, recriar um pouco essas experiências a partir do mercado, né? Do mercado contemporâneo de bens eróticos. Então, aí o foco era mesmo investigar a masculinidade, né? Esses discursos e práticas em torno dessa produção de um repertório simbólico em torno da imagem de homens gays hiperviris, né? Bom, a body modification, como eu disse, inclui então essas práticas de transformação corporal, consideradas radicais pelos seus praticantes, né? Acho que quem estudou, quem fala bastante dessas práticas é o Le Breton, né? Tem um livro do Le Breton que é especificamente sobre isso. Então, uma das indagações levantadas pela etnografia dizia respeito à possibilidade de se falar de um individualismo exacerbado, né, e uma liberdade absoluta para a transformação do corpo. Por que isso? Porque em campo eu percebia que praticantes, né, dessas transformações corporais, dessas modificações corporais, diziam o tempo inteiro que os seus corpos eram como objetos de arte, né, as metáforas eram sempre então meu corpo é um objeto de arte, meu corpo é meu templo, eu faço do meu corpo o que eu quero. Então tinha uma retórica, né, um pouco digamos, individualista, né, nesse campo. E é interessante porque, falando nas saias justas, né, é interessante porque quando eu entrei em campo, a primeira coisa que as pessoas me diziam era assim, mas como é que você vai fazer um estudo antropológico dessa temática? E eu perguntava, por quê? Porque o significado é muito pessoal. Então, você não tem como fazer antropologia de algo que é tão pessoal. Quer dizer, as minhas marcas corporais, elas dizem respeito à minha trajetória, são significados que eu criei, eu mesmo criei. Então tinha um pouco essa retórica individualista, e o que eu quis foi discutir um pouco isso, essa ideia de uma liberdade absoluta para a transformação do corpo, quando a gente lida com um universo que de alguma forma dialoga com convenções de mercado, inegavelmente, né? E que se profissionaliza cada vez mais, né? Pensar, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, os trabalhos sobre tatuagem, né, no Brasil, o quanto que a tatuagem passa de uma certa aura marginal, digamos assim, no início do século XX, e comparar com o cenário contemporâneo que você tem clínicas de tatuagem. E o termo utilizado é body clinics, né? Nem se fala mais estúdio de tatuagem, se fala em clínicas de tatuagem, né, em que você tem técnicas corporais bastante refinadas, uma certa profissionalização desse universo,
baseada na apropriação de tecnologias médicas, né, e na valorização da higiene e da asepsia. Então, por exemplo, a ideia de que uma clínica de tatuagem, de piercing, deve ter uma autoclave, por exemplo, né, o uso de luvas cirúrgicas, de máscaras, etc. Toda uma apropriação dessas tecnologias médicas, né, em outros contextos. Acho que era um pouco isso que eu estava pensando lá atrás, né? Então, esses elementos apareceram como condições fundamentais para a existência desse universo de práticas, de certa forma, né? Porque ele só se legitima enquanto um campo possível a partir do momento em que ele se profissionaliza, né? Se aproximando, de certa forma, dessa preocupação com a higiene e com a asepsia, o que implica também uma certa pedagogização e um controle na gestão do corpo, seja por parte dos profissionais, né, de quem realiza essas intervenções, seja por parte de quem as recebe na própria pele, né? Bom, já o segundo caso, né, que foi a etnografia em clubes de sexo para homens, tanto na região central quanto em bairros mais de camadas médias ou de classe média, né, de São Paulo, me permitiu uma discussão antropológica que relacionou o mercado contemporâneo de bens eróticos, né, que é uma expressão trazida pela Maria Florina Gregório, né, que foi minha orientadora nos dois casos, né, tem que trazer isso, é importante, né. Então, relacionou o mercado contemporâneo de bens eróticos à questão do consumo e a produção de categorias classificatórias, de corporalidades e, como eu falei, de um certo repertório simbólico, né, para apontar as ambivalências da valorização de estereótipos de virilidade entre os idealizadores e frequentadores desses clubes de sexo, que, como eu disse, surgidos no final da década de 90, se inspiram nos leather clubs europeus e estadunidenses de meados dos anos 60 e 70, prezando pela valorização de discursos e repertórios culturais que remetem a uma espécie de hipermasculinidade, né? E aí toda a discussão que eu tentei trazer, e foi importante também realizar a etnografia em clubes que estavam localizados mais no centro mesmo, no centrão, né, de São Paulo, e clubes que estavam em bairros considerados mais gentrificados, sei lá, né, para pensar um pouco essa questão do controle dos excessos, né, nos clubes. E aí eu entro um pouco nessa ideia dos controles controlados, né. Porque o controle dos excessos dizia a respeito nesses espaços as práticas que evocariam uma certa ideia então de descontrole, como por exemplo o uso de drogas ilícitas, de álcool ou de preservativos. Então, o que eu estou querendo dizer? A desejabilidade ou não dos frequentadores passava um pouco por essa ideia de controlar práticas que, de alguma forma, são limítrofes, né? Um pouco a ideia de limites da sexualidade, limites do erotismo, né? E aí eu trago um trechinho do diário de campo mesmo, só para ilustrar um pouco o que eu estou dizendo, que eu colocava lá. Muitas das entrevistas, pensando nas entrevistas que eu estava fazendo, né, enfatizam a noção de que nos clubes de sexo, os corpos que mais importam, e aí eu estou me inspirando na Judith Butler, né, no Bodies That Matter, então os corpos que importam são os mesmos de outros contextos de sociabilidade e de caça entre homens, né, são corpos jovens, bonitos, bem dotados, né, másculos. Contudo, eu percebi que essa reiteração de convenções tem nuances. A valorização desses atributos corporais nesses clubes não implica que todos tenham que ser deuses gregos, como costumavam me dizer um dos colaboradores. A ideia é muito mais de controle corporal no sentido dos seus excessos, exatamente quando eles se reportam às práticas potencialmente descontroladas, como o uso de drogas, de álcool, etc. Então, as expressões superlativas como não, o problema é quando o cara é muito gordo, muito barrigudo, muito velho, muito efeminado, foram muito utilizadas durante o campo por parte desses sujeitos para descrever aqueles que não fazem sucesso algum nesses estabelecimentos. Então, um pouco a partir daí que eu fui pensar, me inspirando no Featherstone, né, a ideia dos descontroles controlados. Então, as práticas que evocam esses descontroles controlados, assim como as práticas que evocam esses descontroles controlados apareciam nos clubes, os corpos também precisavam estar controlados do ponto de vista dos seus excessos para que fossem considerados desejáveis. Então, por exemplo, a questão da figura do afeminado, né? O problema é quando o cara dava pinta demais. Tinha sempre uma ideia de superlativa por trás desses limites, isso que me chamou a atenção. Então, trazendo um pouco para a preocupação de pesquisa atual, né, o meu interesse pelas transmasculinidades
se deve ao fato de que, por um lado, esse campo talvez me permita retomar uma preocupação com as transformações corporais contemporâneas, né, e as suas potencialidades contestatórias, digamos assim, e sempre em diálogo com convenções culturais, a ideia das ambivalências, né? E, por outro lado, recolocar também esses meus questionamentos sobre significados e efeitos das chamadas masculinidades subalternas ou masculinidades subordinadas. E aí eu estou pegando a expressão de Connell, né, que é quem vai trabalhar a ideia da masculinidade hegemônica. Bem como da produção de discursos, práticas e repertórios culturais sobre masculinidades socialmente desautorizadas, entre aspas, uma vez que são produzidas e reproduzidas em corpos não reconhecidos a priori ou hegemonicamente como masculinos, né? E aí eu estou me inspirando em Judith Barra-Jack Halberstam, né, que fala de masculinidades femininas, masculinidades produzidas em corpos femininos, né? Então, esse tema das masculinidades ganhou bastante destaque nas ciências sociais a partir da publicação de Masculinities, né, de Connell, em 1995. Foi nesse livro que o autor, à época, hoje autora, né, desenvolve o conceito de masculinidade hegemônica, trabalhando então com uma perspectiva de gênero relacional para se pensar as masculinidades no plural, né? Bom, apesar do reconhecimento dessa ideia de masculinidades no plural, né, bem como do reconhecimento da relação entre o gênero e outros marcadores sociais de diferença, como raça, classe, etnicidade, etc., na constituição dessas masculinidades hegemônicas, esse conceito buscava apontar a existência em todas as sociedades onde existe o que o autor, né, chama de sistema de gênero, de um modelo socialmente dominante acerca da masculinidade, contra o qual era possível entrever a insurgência de masculinidades então subalternas, periféricas, como as masculinidades gays, por exemplo. Então, um pouco essa ideia, né? Esse modelo hegemônico seria construído nas sociedades ocidentais numa relação contrastiva com o feminino, né, e também com a homossexualidade. Além disso, esse modelo hegemônico constituiria um modelo impossível, no limite, de ser alcançado pela maioria dos homens, né, mesmo os heterossexuais, o que seria uma característica, aliás, das masculinidades hegemônicas. Então, o que é interessante é que Connell já traz essa ideia de que o que intriga nas masculinidades hegemônicas é que, no limite, elas constituem um modelo que ninguém atinge, sendo inalcançável, inatingível, né? E que precisa ser reiterado o tempo inteiro. Então, tem uma certa ideia também de que, paradoxalmente, as masculinidades são frágeis demais, porque elas precisam ser reiteradas o tempo inteiro, né? E aquilo que está, sei lá, naturalmente, digamos, supostamente, né, naturalmente dado, não precisa ser reiterado tanto, né? Então, o fato dela precisar ser constantemente reiterada mostra talvez o quanto que ela é frágil. E essa ideia foi muito bem trabalhada pelo Miguel Vale de Almeida, né, nos Senhores de Si, o clássico, né, hoje já Senhores de Si, no qual então ele estudou antropologicamente a masculinidade hegemônica em Portugal, na aldeia de Pardais, no Alentejo, né, no livro publicado em 1995. Então, essa noção foi muito utilizada nos estudos sobre masculinidades ao longo dos anos 90 e 2000, além de ter sido alvo de algumas críticas, né, de algumas contestações. E aí eu estou pensando um pouco, sobretudo, as críticas que advêm dos estudos queer, né, por exemplo. Tanto que no prefácio à segunda edição do livro, em 2005, Connell comenta que algumas dessas críticas e reconhece que esse conceito necessitava ser revisto, à luz de novas teorias em gênero e sexualidade que tinham surgido após a publicação de Masculinities, né, informadas tanto pelas críticas pós-estruturalistas quanto pelos queer studies. E reconhece que esse conceito necessitaria ser mais bem trabalhado para poder ser pensado numa perspectiva interseccional e mais localizada. E aí, entrando um pouco nos estudos queer, né, um exemplo de trabalho, talvez, sobre masculinidades realizado a partir dessa perspectiva é o da André Lacombe, né, o trabalho da André Lacombe, que fez uma etnografia num bar carioca, frequentado, como ela diz, por mulheres que gostam de mulheres, para pensar, inspirada então em Halberstam, que eu já mencionei, o que ela chama também de masculinidades de mulheres. E aí tem uma citação do trabalho dela que eu acho que vale a pena trazer aqui, abre aspas, né, ela diz: o fato de explicitar a possibilidade de uma masculinidade de mulheres implica previamente desconsiderar a masculinidade como inscindível da estrutura biológica do homem,
e desenhá-la como uma ficção que se constrói performática e socialmente. Então, fecha aspas. Né? Então, quando eu penso em masculinidades protéticas, que é o título da pesquisa, título provisório, né, da pesquisa, como tudo, né? Provisório como tudo. Eu estou aludindo a essas perspectivas que tomam, então, os corpos e os marcadores sociais de diferença, que os materializam performativa e contextualmente, como efeitos de dispositivos discursivos de poder, seguindo, então, Foucault, né? A linha Foucaultiana, digamos assim. Então, a própria Berenice Bento, no seu trabalho sobre transexualidade, né? Ela fala que analisar os corpos enquanto próteses significa se desfazer de uma relação dicotômica corpo e natureza, né? Ou talvez até natureza e cultura, né? Para apontar o corpo como resultado de tecnologias e o gênero como resultado de tecnologias sofisticadas que produzem a noção de corpos sexuais. É um pouco essa ideia que eu estou tentando, é dessas ideias que eu estou tentando me aproximar, né? Como, por exemplo, das provocações trazidas pela Beatriz Preciado, que afirma que, não havendo, então, corpos livres de investimentos discursivos, todos já nascem, em certo sentido, operados pela cultura. Né? Então, todos os corpos nascem operados, de certa forma, né? Um pouco isso que ela vai provocar. Então, para interpretar as transmasculinidades, eu parto dessas teorias performativas de gênero, dentre as quais figuram as propostas de Judith Butler, né? Tomando, então, por gênero, uma imitação, como diz a Butler, uma espécie de imitação persistente que passa como real. Ou seja, não como algo que está para a cultura, como o sexo estaria para a natureza, mas, como diz a Butler, né, como um meio discursivo e cultural pelo qual a natureza sexuada ou um sexo natural é produzido e estabelecido como algo pré-discursivo ou pré-cultural, anterior à cultura. Né? Essa ideia de uma superfície politicamente neutra sobre a qual a cultura opera, retomando uma perspectiva talvez antropológica mais clássica, que de certa forma vai pensar os corpos como culturalmente ordenados, mas como objetos de cultura. Né? A própria ideia de um sexo pré-discursivo, então, é dessa forma tomada aqui como efeito de um aparato de construção cultural, de uma matriz de inteligibilidade, que é dada no limite pela heterossexualidade compulsória. Né? Nessa linha, então, cabe perguntar, será possível desestabilizar discursos reguladores de gênero, de sexualidade, de saúde ou de bem-estar por meio da repetição de atos, de práticas corporais que quebrem com as coerências entre corpos, práticas sexuais e desejos? Pergunta bem butleriana, né? Como pensar essas resistências no interior e a partir de uma matriz de inteligibilidade hegemônica de sujeitos e corpos? Em que medida as transmasculinidades podem ser pensadas, então, nesse registro de práticas corporais potencialmente subversivas, como diz a Butler lá no Problemas de Gênero, né? Bom, voltando ao tema da biomodification, tem a Henrietta Moore, uma antropóloga feminista, né? Ela diz que as práticas de modificações corporais, elas não são necessariamente subversivas. E aí tem uma parte deliciosa do texto dela que ela diz assim, porque além do pouco convencional não ser necessariamente subversivo, nem sempre o que é subversivo causa o efeito de subversivo. Né? Acho isso interessante para pensar. Eu acho que essas ideias são importantes para interpretarmos processos contemporâneos de modificação corporal, talvez no sentido amplo. Né? Que esse ideal da efetivação de projetos corporais profundamente individuais e livres de restrições e constrangimentos, e eu estou colocando isso talvez para a gente pensar junto, né? Me parece que está presente em boa parte dos campos de intervenção e transformação dos e nos corpos na nossa sociedade, por exemplo. Né? E que é algo que me parece paradoxalmente sujeito a regras, normas, técnicas e saberes que são fruto de um aparato de inteligibilidade que, no limite, parece remeter sempre aos saberes médicos ou à farmacologia. É isso que me intriga. Né? Enquanto que você tem uma certa discursividade individualista, né, e a ideia da construção de projetos corporais absolutamente individuais e livres de restrições em boa parte das pesquisas que tomam como antropológicas, né, que tomam como objeto, entre aspas, recortes que têm a ver com intervenções no corpo, com transformações corporais, sempre aponta o fato de que aparece essa discursividade individualista, a ideia da liberdade para interferir no próprio corpo, direito ao próprio corpo, etc. Mas tem um paradoxo aí, porque aí as pesquisas vão mostrando que, paradoxalmente,
essas intervenções estão sempre sujeitas a certas regras, certas normatividades. E o que eu estou questionando é se, no limite, isso não tem a ver com um aparato de inteligibilidade médico, né? Ou farmacológica. E me parece que a transgressão, se ela existe, ela aparece sempre nesses campos que eu tenho estudado como politicamente correta, higiênica e medicalizada, né? E é isso que intriga. Então, ao estudar as transmasculinidades, eu tenho especial interesse em aprofundar essas problematizações, né, sobre os possíveis efeitos de resistência trazidos pela apropriação de técnicas médicas para a intervenção e transformação corporal em outros registros. É isso que me chama a atenção. Quer dizer, no limite, indagar sobre possíveis efeitos culturais ou agenciamentos quando essas tecnologias passam a ser utilizadas não necessariamente com os mesmos propósitos para os quais foram pensadas no âmbito médico, né? Apreciado tem uma discussão interessante no Manifesto Contrasexual sobre o dildo, né? Que ela fala, por exemplo, quanto que a ideia do dildo, né? O dildo ele surge num contexto médico, né? Ele surge quase como uma espécie de tratamento para a questão da frigidez, etc. E tal. E é interessante a gente pensar os usos contemporâneos dos dildos, né? Em que medida que eles subvertem ou reforçam determinadas premissas. Eu acho que é isso, no limite, que eu estou interessado em pensar, né? O que acontece quando tecnologias médicas passam a ser utilizadas e agenciadas em outros contextos, e talvez com outros propósitos, né? Então, por mais que haja uma certa normatividade aí, a prática e os usos vai sempre apontar para novas possibilidades, né? Eu acho, não sei. Eu acho que é isso que é interessante, que a antropologia talvez permita trazer, né? Bom, antes de... aí eu vou partir, então, não sei se quanto tempo eu estou falando, não marquei. Você tem mais uns 20, assim. Não, então vai ter. Então, eu vou trazer algumas considerações históricas, bem breves, sobre as transexualidades no Brasil. Mas antes disso, né, eu queria apontar rapidamente 2 desafios dessa experiência de pesquisa que eu iniciei esse ano, né? Então, assim, metodologicamente, apesar de considerar muito ricas as entrevistas que eu tenho realizado junto a profissionais da área médica e seus, entre aspas, pacientes, há um risco na circunscrição da pesquisa ao âmbito médico, né? De acordo com as perspectivas como as do Guilherme Almeida ou da própria Berenice Bento, que apontam a transexualidade como uma experiência identitária e, portanto, plural, não há como reduzir a transexualidade a uma concepção forjada, sobretudo, por discursos médicos universalistas. Então, pode-se recorrer, por exemplo, às ideias da Márcia Aram, que problematizou a associação direta entre a condição transexual e a condição de cirurgiado, por exemplo, né? Desse modo, eu não considero de antemão que a transmasculinidade restrinja-se apenas e exclusivamente a sujeitos participantes de iniciativas ou de projetos, né, médicos, me abrindo assim para a possibilidade de encontrar ao longo da investigação a aquarela de masculinidades sugerida pelo Guilherme Almeida ao tratar dessa temática, que é uma perspectiva que tem sido corroborada por outros autores e autoras no âmbito das ciências sociais, como a Simone Ávila, que acabou de defender uma tese sobre transmasculinidades, né, em Santa Catarina, orientada pela Miriam Grossi e pelo Richard Miskolci, né, e a própria Fátima Lima, né. Então, para isso, seguindo as pistas deixadas por esses trabalhos já realizados, a internet, por exemplo, ou as mídias digitais podem talvez vir a ser uma boa alternativa. A gente estava conversando sobre isso, né, Matheus? Então, eu pretendo, além disso, entrevistar também ativistas ligados ao movimento trans brasileiro, né, a fim de coletar as suas impressões a respeito das demandas por direitos para tal população, tendo em vista a problemática em torno das suas especificidades, ou seja, das especificidades dos homens trans no âmbito de uma preocupação médica com a transexualidade, da formulação de políticas de saúde, políticas públicas, etc. Né? Bom, esse é um primeiro desafio, talvez, vai ser como pensar essa pesquisa sem me centrar apenas nos homens trans que participam do projeto Transsexualismo lá no HC, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Um outro desafio que eu tenho pensado é o que eu estou chamando de desafio da nomeação dos sujeitos da pesquisa, né? O Guilherme Almeida, por exemplo, afirma que para evitar o uso de múltiplas expressões ou categorias empíricas ou categorias ênicas possíveis, como homem transexual, transhomem, transman, FTM, que vem do inglês female to male, né? Ou transexual masculino, que é a categoria mais médica, né?
é possível utilizar, ele diz, a expressão talvez homem trans, analiticamente, condensando a experiência da transexualidade masculina, apesar dessa miríade de possibilidades de categorizações, ou de autocategorizações, né? Então, assim, só que novas leituras vão levando sempre a novos problemas. Que bom, né? A Simone Ávila, por exemplo, na tese que ela defendeu recentemente, ela explica por que ela optou não pela expressão homem trans, mas pela categoria transhomem no seu trabalho, né? E ela busca justificar essa escolha dizendo que transhomem conforma um substantivo, tá? É uma palavra a partir da qual se denomina um sujeito, e não um adjetivo que qualificaria de antemão esse sujeito, como quando a gente utiliza masculino ou feminino após transexual, né? Fala transexual masculino, transexual feminino. Ou quando se usa a palavra transexual após homem e mulher, né? Homem transexual, mulher transexual. Ela diz que isso é adjetivar, encapsular de certa forma os sujeitos. E aí para ela, transhomem sendo substantivo, permite uma crítica a esse encapsulamento. De qualquer forma, é claro que eu estou pensando, né, a partir dessas leituras todas, e tentando encontrar algum caminho possível. O que eu tenho usado provisoriamente é a expressão homens trans, asterisco, né? E esse asterisco é importante, porque a ideia de não é pensar o trans apenas como uma possível categoria de autonomeação, digamos assim, mas a ideia de trânsitos de gênero, né, no sentido mais amplo. Bom, aí agora sim eu vou partir para essa contextualização histórica bem breve, né? O que acontece? Em 1997, o Conselho Federal de Medicina brasileiro autorizou a realização das chamadas cirurgias de redesignação sexual no Brasil. Esse é o termo médico, né? Inicialmente, essas cirurgias deveriam ser realizadas somente em hospitais universitários, sendo consideradas experimentais, tá? Essa decisão do Conselho Federal de Medicina teve, a meu ver, claro, sempre inspirado por essas leituras e, como eu disse, pelas discussões que a gente tem feito no grupo de estudos Trans-UFG, que é o nome do grupo. Na verdade, é um projeto de extensão, né? A ideia é que esse grupo de estudos se transforme num projeto de extensão mais amplo, envolvendo outras propostas, né? Mas, enfim, essa decisão do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, teve, a meu ver, como um dos seus possíveis efeitos uma maior visibilidade, obviamente, da transexualidade, sobretudo da chamada transexualidade feminina, né? E com isso também o crescimento do interesse acadêmico por essa temática, também por parte das ciências sociais. Além disso, ainda em 1997, algumas pessoas trans passaram a procurar esses hospitais universitários em busca de atendimento. Foi o caso do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Após um período de formação da equipe multidisciplinar que tornaria possível a sua existência, em maio de 1999 foi criado no HC, no UFG, o denominado Projeto Transsexualismo, que permanece até hoje sob coordenação da doutora Mariluza Terra. Só para vocês terem uma ideia, foi lá, por exemplo, que a Berenice Bento realizou parte da sua pesquisa de campo, né? Sua pioneira, digamos, pesquisa de campo, para o seu doutorado sobre as transexualidades, né? Uma parte também foi realizada na Espanha, etc. Ela conta isso comigo, né? Bom, apesar disso, foi somente em 2008 que o Ministério da Saúde instituiu o processo transexualizador no âmbito do Sistema Único de Saúde, do SUS, tá? Por meio da publicação da portaria 1707. Como recorda a Simone Ávila, naquele momento foram incluídos os procedimentos da chamada redesignação sexual apenas para as mulheres, isso em 2008, né? Os homens trans só foram incluídos nesse processo transexualizador no âmbito do SUS em 2013. Tá? Então, de certo modo, como lembra a Simone Ávila, essa decisão também é, em parte, responsável pela visibilização das transmasculinidades atualmente. Quer dizer, ontem mesmo teve um programa na Rede Globo, Profissão Repórter, né, sobre transexualidades, né, em que se falou bastante das transmasculinidades, homens trans deram depoimentos, etc. Quer dizer, você tem uma visibilidade da temática. O que a Simone Ávila argumenta, eu acho que faz sentido, é que justamente a partir do momento em que se passa a se reconhecer essa experiência, digamos, identitária, no âmbito do processo transexualizador, no âmbito do SUS, é que se passa a ter um certo interesse também. Não que antes disso não houvessem sujeitos
que buscassem, né, atendimento, etc., nesses projetos para a sua transição, né? Como inclusive a pesquisa de campo tem mostrado, desmistificando um pouco essa ideia de que os homens trans passaram a existir após 2013. Né? É óbvio que não é isso. Você tem uma certa visibilidade em torno da temática após 2013, mas antes disso já havia, obviamente, vários sujeitos que transformavam seus corpos, né? Se reconhecendo como homens. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, as entrevistas que eu tenho feito lá no HC têm mostrado que em 1997, quando o HC começou a ser procurado por pessoas trans, o que levou então à implantação, né, do projeto Transsexualismo, os dois primeiros pacientes, entre aspas, eram um homem e uma mulher trans. Na verdade, o primeiro sujeito a ser atendido pelo projeto era um homem trans. Né? Isso é interessante, isso lá em 1999, né? 97. Não, 97 foi a portaria. Aí eles levaram um tempo, porque a portaria exigia, por exemplo, que fosse uma equipe multidisciplinar, né, que tivessem psicólogos ou psicólogas, a médica, no caso, responsável, né, enfim, endocrinologista, tem toda uma normatização. Então, para se poder criar o projeto, teve que se seguir várias normas que estavam na resolução, e aí levou um tempo até que se conseguisse formar. Mas aí, em maio de 99 é que se começou a atender mesmo, né, essas pessoas lá. Bom, como eu estou dizendo, a gente tem observado uma formação de um cenário amplo de profusão discursiva em torno dessa temática no Brasil, que se dá a partir de campos muito variados, né? Que inclui, obviamente, a medicina, mas se ampliam para a mídia, para a academia, para o ativismo, para as redes sociais, etc., para o mercado, né? Eu, agora, na pesquisa, estou me deparando, por exemplo, com... Tem todo um mercado também, na internet, voltado para homens trans, né? Muito interessante, como que o mercado também vai se apropriando, né? Então são múltiplas formas de dizer a transmasculinidade, né, e de produzir acerca dela repertórios simbólicos, a partir dos quais alguém pode passar a se reconhecer então como homem e transexual. No que diz respeito à mídia, por exemplo, é inegável que tem crescido o interesse e a visibilização das transmasculinidades e das transexualidades em geral, né? Seja em programas de auditório, em talk shows, em matérias, em jornais e revistas, documentários e afins. Isso pode apontar para processos de mudança importantes, obviamente. Mas em que medida o tratamento midiático dado à temática implica na reiteração ou na superação de estereótipos, na quebra ou na reprodução de preconceitos? Essa é uma questão que a gente tem que considerar, né? Só para vocês terem uma ideia, desde que a pesquisa iniciou, eu comecei a guardar todas as notícias que chegam até mim. Então, estou formando uma espécie de banco de dados sobre o que sai, pelo menos na internet, né, a respeito dos sites, etc., sobre homens trans, etc. E é muito interessante pensar que, por exemplo, uma das matérias que eu registrei, que está guardada, foi uma chamada do Terra, do portal Terra, trazendo vários homens transexuais famosos, né? Então, assim, mostrando um pouco diferentes sujeitos, né, diferentes formas de se perceberem como homens trans, etc. Tudo muito interessante, né? Um pouco dizendo, olha o ponto que há hoje no mundo homens trans famosos, etc. Tudo bem, é uma matéria um pouco na linha desses sites de fofoca, né? Tudo bem. Agora, a chamada, o que me intrigou é que a chamada era assim, mundo bizarro, em letras garrafais. Então, assim, mundo bizarro, e embaixo você tinha uma galeria com várias fotos de homens trans famosos. Então, assim, é isso que eu estou indagando, né? Quer dizer, claro que essa visibilidade maior na mídia pode levar a processos de mudança em torno, né, das discussões, toda a temática, etc. Mas a gente tem que estar muito atento e atenta para considerar como que essa visibilidade tem sido produzida, né? A gente precisa buscar compreender, talvez melhor, e analisar criticamente os efeitos de diferentes discursos sobre as transexualidades, e no meu caso aqui, sobre as transmasculinidades, na produção de corpos, subjetividades e identidades. E também na produção e reprodução de desigualdades, preconceitos e violências, né? Somente assim poderemos vislumbrar não uma mera aceitação, eu odeio essa expressão, tá? Mas um respeito às diversas expressões de gênero contemporâneas, reconhecendo-as como igualmente válidas
E por que não? Aqui que eu vou comentar, né? Por que não? Naturais, verdadeiras. Tá? E aí, eu vou falar um pouco das demandas e desafios atuais, né? Em torno desse tema. Uma demanda que tem sido colocada pelo movimento trans brasileiro é a aprovação do projeto de lei de identidade de gênero, conhecido como Lei João Nery, né? Que é uma referência ao escritor do famoso livro Viagem Solitária, etc. Né? Inspirado no projeto aprovado na Argentina, claramente, a proposta é de permitir às pessoas trans a alteração do sexo, do prenome e da imagem em seus registros civis, a despeito de desejarem ou não passar por intervenções cirúrgicas ou por tratamento hormonal. Isso é o texto que está lá na proposta. Né? Isso nos leva à colocação de outros desafios. Por exemplo, de acordo com a Butler, tem um paradoxo na autonomia de pessoas transexuais. Ela está pensando especificamente a partir dos Estados Unidos, né? Mas ela fala que tem um paradoxo na autonomia das pessoas trans nos Estados Unidos, que podemos talvez ampliar para pensarmos as transexualidades no chamado mundo ocidental. Então ela diz, a liberdade, entre aspas, para intervir no próprio corpo, e aí eu volto à questão lá no mestrado, né? A liberdade para intervir no próprio corpo aparece quase sempre atrelada a um diagnóstico, né? É um processo de subjetivação que passa pela ideia de doença, de patologia, de desvio. Então, a transexualidade figura nos manuais médicos, psiquiátricos, do CID, do DSM, etc., como desvio, né? Doença. Nesse sentido, é importante frisar que há ao menos uma característica, talvez, que singularize a transexualidade dentro do rol, né, no rol das muitas formas possíveis de intervenções no corpo e do corpo no Brasil contemporâneo. Trata-se da associação entre patologia e terapêutica para se ter acesso gratuito às modificações corporais desejadas, como diz o Guilherme Almeida. Essa talvez é uma dentro desse campo mais amplo, né, de possibilidades de transformações corporais, é talvez uma característica que diz respeito especificamente às experiências trans. Né? Essa patologização e essa terapêutica talvez não estejam presentes, ou pelo menos não de maneira tão direta, né, no caso das outras formas de intervenção no corpo, a gente pode discutir, né? Bom, atualmente parte dos debates em torno das transexualidades dizem respeito às lutas em torno da sua despatologização. Isso foi estudado pelo Bento Jesus, lá na Sociologia, no UFG, ele fez a dissertação de mestrado dele foi sobre as campanhas em torno da despatologização da transexualidade, né? Em dezembro de 2012, a Associação Psiquiátrica Americana, por exemplo, deixou de classificar a transexualidade como transtorno de identidade de gênero, substituindo o termo por disforia de gênero. Assim, né? Para muitos e muitas, se tratou de uma solução intermediária, né? Sair da categoria transtorno e entrar na de disforia foi uma solução intermediária e um movimento que tem talvez como maior expressão a campanha Stop Trans Pathologization, né, que no Brasil, como nos lembra o Guilherme Almeida, provoca uma discussão bastante intensa entre ativistas trans, né, homens e mulheres, porque não há um consenso entre ativistas a respeito da despatologização, essa que é a questão, né, em virtude do receio de se perder o acesso aos procedimentos que compõem o processo transexualizador no âmbito do SUS. Quer dizer, o receio é muito no sentido de que, bom, despatologizar a transexualidade talvez resolva o que a Butler chama de paradoxo da autonomia das pessoas trans, né, mas há um risco aí de se perder o acesso às modificações corporais gratuitamente. Quer dizer, a partir do momento que você não tem mais um CID, né, pelo menos esse é o discurso ativista, né, o receio diz respeito muito em relação a isso. Né. Uma das possibilidades de sair desse paradoxo seria a ampliação da noção de saúde para além de um binarismo saúde-doença, como uma perspectiva de integralidade em saúde, que, contudo, constitui ainda um grande desafio no âmbito do SUS, sobretudo no que tange a população trans. De acordo com Guilherme Almeida e Daniela Murta, a busca pela despatologização da transexualidade é importante, deve continuar, mas o paradoxo é que ela não pode implicar em perdas, né? E aí, como resolver isso é o que está em questão, talvez, essa é uma das grandes questões, né? Para concluir, eu queria trazer duas cenas de campo, né? Colocar em diálogo as problematizações trazidas até aqui com duas cenas de campo. A primeira, eu penso que aponta para a relevância do processo transexualizador como uma instância produtora de referentes a partir dos quais o sujeito se reconhece enquanto trans, tá?
a despeito das necessárias críticas que nós, cientistas sociais, temos sistematicamente levantado em relação aos efeitos nefastos e aos riscos implicados na medicalização e farmacologização do cotidiano. Então vamos à cena. Em junho de 2014, desse ano, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Universitário, CONSUNE, da Universidade Federal de Goiás, da UFG, o uso do nome social. A ideia é a de assegurar a técnicos, técnicas administrativos, professores e professoras, estudantes, usuários e usuárias da universidade, cujos nomes de registro civil não refletem as suas identidades de gênero, a possibilidade de uso e de inclusão do seu nome social nos registros oficiais e acadêmicos. Bom, até outubro, 11 estudantes, e isso que é interessante, 9 homens e 2 mulheres trans, haviam dado entrada no pedido de utilização do nome social na UFG. Então eu fui convidado pela Pró-Reitoria de Graduação, pela Prograde, a participar de uma reunião com esses e essas estudantes, que tinha por intenção principal ouvi-los a respeito de como que estava sendo a experiência do uso do nome social na universidade. Quer dizer, se estava tendo algum problema, se tinha algum professor ou professora que estava criando algum... Enfim, era escutar, saber mesmo como é que estava sendo essa experiência. E o objetivo era também saber quais eram as atuais demandas desses e dessas estudantes em termos de continuidade do processo, pensando que não basta dizer aprovar o uso do nome social, precisa pensar a continuidade, visando, por exemplo, políticas de permanência na universidade. Além de mim e de representantes da Prograde, compareceram à reunião, efetivamente, 3 estudantes, uma mulher e 2 homens trans. E quando se perguntou quais eram as suas demandas atuais, a grande preocupação que ela e eles trouxeram dizia respeito a rumores em torno de uma possível descontinuidade do projeto Transexualismo no HC na UFG. A primeira coisa, então a gente queria ouvir vocês, a gente está preocupado com isso, quer dizer, o que estava inquietando era isso, eram esses rumores em torno dessa possível descontinuidade. O projeto vai acabar. Um dos garotos que estava lá, inclusive, estava muito inquieto, porque ele não tinha conseguido ainda ser aceito no projeto, para dar início à sua transição. Bom, o que eu estou querendo dizer? Retomando tudo que eu falei até aqui, essa cena de campo etnográfico me fez refletir sobre a importância que os discursos e procedimentos médicos ainda têm para as práticas de constituição de si por parte de sujeitos trans, apesar ou a despeito de todas as críticas que têm sido colocadas em relação à patologização das transexualidades. E por mais que eu corrobore com tais críticas, metodologicamente eu não posso desconsiderar a relevância que o projeto Transexualismo adquire para ao menos uma parte dos homens e mulheres trans, bem como não levar em conta os efeitos negativos que a descontinuidade desse projeto traria para esses sujeitos. Talvez esses dados apontem inclusive para o que a Butler chama de paradoxo da subjetivação em torno das transexualidades, tomando os discursos e práticas médicas como uma espécie de dispositivo ou aparato de transformação. A segunda cena de campo, acho que também permite apontar para paradoxos e ambivalências. Ela remete ao contexto de realização de uma entrevista gravada com um dos sujeitos atendidos pelo projeto Transexualismo, morador de um outro estado que havia vindo a Goiânia para a realização de uma metoidioplastia, que é a técnica cirúrgica de redesignação sexual realizada em homens trans no Brasil. É o termo médico, Um elemento que me chamou especialmente a atenção na nossa conversa era o quanto ele parecia corroborar com a ideia de transexual verdadeiro, que é oriunda dos saberes médicos, psiquiátricos, e que é bastante questionada por quem defende a despatologização da transexualidade e o reconhecimento de uma pluralidade em torno das transexualidades. Para ele, por exemplo, um homem transexual verdadeiro, isso fala de entrevista, seria aquele que deseja alterar o seu corpo cirurgicamente, e inclusive deseja ter um pênis, quer dizer, essa é uma condição primordial. Os demais, segundo ele, não seriam homens trans, mas travestis. É interessante como ele passa a utilizar então, a categoria travesti num outro registro, se referindo a... Ele fala, por exemplo, ele se referia muito aos garotos trans que têm visibilizado a temática em páginas do Facebook, dizendo, esses garotos, pelo menos aqueles que não têm o desejo de intervir no corpo, não são transexuais de verdade, eles são travestis. Então ele começou a utilizar essa categoria dessa forma, constituindo uma espécie de exterior abjeto constitutivo do que seriam os homens trans de verdade, que parece remeter ao que Butler designa como um movimento de sujeição às normas do sexo,
necessária para que um sujeito venha existir ou torne-se inteligível na nossa sociedade. Contudo, apesar de reconhecer na fala dele vários elementos que remetem a uma concepção normativa e, de certo modo, restritiva em torno da transmasculinidade, eu não posso deixar de refletir sobre resistências possíveis, ainda que contextuais e situacionais, a partir daquela tarde de trabalho de campo. A Butler tem uma discussão interessante porque ela vai falar que, quando ela começa a falar sobre o par butch e femme, né, a ideia dos casais lésbicos formados por a ideia de uma lésbica masculinizada e uma lésbica feminina, a ativa e a passiva, etc., ela vai falar sobre isso, ela vai dizer assim, que não necessariamente essa replicação de um construto heterossexual em contextos ou em estruturas não heterossexuais, onde salienta o status cabalmente construído do heterossexual original, né? Ela vai dizer, o gay é pro hétero não que uma cópia é pro original, mas é o que é uma cópia é para uma cópia. Quer dizer, o próprio original aí já é um simulacro, né? Daí a ideia dela de paródia. Então, é um pouco a partir daí que eu vou terminar, né? Quer dizer, lá estava eu, que fui assignado como homem antes do meu próprio nascimento, certo? E que por uma parte das minhas escolhas afetivas e sexuais sou percebido como gay, tá? Sentado diante de um homem barbado, heterossexual, alguns anos mais velho do que eu, lindo, tá? Que evidenciava na sua gestualidade e na sua corporalidade viril muitos dos elementos que compõem o repertório cultural em torno da chamada masculinidade hegemônica no Ocidente, seguindo lá a Conner, né? Ao final da nossa conversa, ele abriu a porta da casa onde estávamos para que eu passasse por ele. Já no carro, e aí ele me pediu uma carona, ele ia para outro lugar e tal, ele vai cavalheirescamente abre a porta do carro para mim. Tá? O que essa cena me fez pensar, no começo da nossa breve relação, quem performatizava a masculinidade viril certamente não era eu. E não era, portanto, no meu corpo que ela se materializava. Né? Problematizar o gênero e, portanto, problematizar as masculinidades a partir das transmasculinidades, talvez seja, ao mesmo tempo, radicalizar as perspectivas construcionistas a respeito do gênero e da sexualidade, bem como assumir a relevância do estudo das masculinidades heteronormativamente desautorizadas para o entendimento crítico dos processos discursivos que produzem a noção de uma masculinidade singular, supostamente mais natural, supostamente mais verdadeira. Esse projeto, a meu ver, é crítica e subversivamente antropológico, né? Uma vez que é na riqueza do material etnográfico que podemos produzir elementos que nos façam escapar aos lugares comuns. A ideia de natureza, afinal, ainda é, para o bem e para o mal, muito poderosa na nossa sociedade. Era isso que eu tinha para fazer. Agora a gente pode conversar. Muito obrigada.